Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue Minha Análise Profunda. Nós vamos estudar a respeito do dilúvio hoje. Dos muitos temas que a gente poderia extrair da designação de leitura, eu escolhi trazer para vocês algumas perguntas e refletir sobre elas. E a primeira é: o dilúvio ele aconteceu ou não aconteceu, Lucas? Seria o relato lá de Noé, da arca, dos animais, uma coisa mais simbólica, uma figura? Será que se a gente não levar em consideração Gênesis, como existe muito simbolismo, Moisés e outros depois, né, que editaram o texto de Moisés, será que eles não estavam tentando transmitir uma coisa que transcende a história propriamente dita? E eu vou dizer para vocês bem claramente o seguinte: eu acredito no dilúvio, acredito que tenha acontecido um dilúvio. Não significa que não existem símbolos, que não existem alegorias no Gênesis. Inclusive, dentro da história do dilúvio, nós podemos tirar muitos símbolos. Eu falei para vocês alguns desses símbolos enquanto fazia o vídeo do Vem Segue-me tradicional lá no Videira Verdadeira. Mas tem muitas pessoas, especialmente aqueles que estudam geologia, arqueologia, ciências relacionadas ao passado, e olham para o dilúvio com certa desconfiança. Existem, não obstante, muitos também cientistas que veem o dilúvio como uma possibilidade e encontram muitos elementos de comprovação de que ele aconteceu numa, como posso dizer, num nível global. Porque vocês vão ver que existe essa discussão e já é antiga, e que existem pessoas que trazem evidências dizendo não, o dilúvio não poderia ter sido global, não poderia ter uma escala planetária por causa dessas razões. Outras pessoas vão dizer, houve sim um dilúvio em escala planetária por causa dessas razões. E a ciência, a gente vai ficar discutindo por muito tempo. E eu quero dizer para vocês que nós não vamos ter uma resposta definitiva até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque lá em Doutrina e Convênios, se vocês... é uma coisa muito parecida com o que a gente falou nos vídeos da criação, né? Sobre dinossauros, sobre o homem de Neandertal, sobre tantos mistérios que existem. E às vezes a gente vê na ciência, né, por meio de pesquisa, de análise, a gente chega a determinadas conclusões que, embora não sejam incontestáveis, porque a ciência, como falei para vocês, não tem esse condão de afirmar com absoluta certeza alguma coisa, ainda assim são coisas que a maior parte dos cientistas hoje não discute. Por exemplo, a Terra ela é redonda. Existem pessoas que acreditam que a Terra é um platô, que não é uma esfera, né? Como nós aprendemos na escola. Elas acreditam que é uma coisa assim. E esse é um pensamento, gente, equivocado. Em termos científicos, não tem, um cientista sério não vai acreditar nisso. Você pode encontrar vídeos no YouTube de pessoas falando que a Terra é assim, reta, né, no sentido de um platô, mas não tem base científica para isso. Mas as pessoas são livres para acreditar. Do mesmo jeito, dá para pensar, o homem nunca foi na Lua, isso é uma invenção. Então nós temos que tomar cuidado com essas fontes de informação, questionar sim, mas na nossa pesquisa, na nossa busca da verdade, nós precisamos considerar fatos, precisamos considerar a ciência, precisamos considerar o que as escrituras dizem. Em tudo isso, nós vamos ainda rogar a Deus e perguntar se aquilo é certo ou não. E o Espírito Santo pode nos revelar a verdade de todas as coisas. Ele pode nos revelar verdades matemáticas, assim como pode revelar verdades espirituais. Então precisamos buscar e manter o Espírito Santo. Com relação ao dilúvio, para mim, é muito claro que houve um dilúvio baseado nas escrituras. Não é apenas Gênesis que fala do dilúvio. Por toda a Bíblia você vai ver indicações sobre o dilúvio. Você vai ver nas escrituras da restauração também. O dilúvio é um tema que passou pelo profeta Joseph Smith, porque ele estava traduzindo a Bíblia, e se o dilúvio fosse algo que o Senhor queria que desacreditássemos, simplesmente ele ia corrigir naquele momento, porque Joseph fez várias correções e alterações
no texto bíblico. Coisas que originalmente tinham sido incluídas por Deus foram retiradas por causa das épocas de apostasia, distorcidas ou ficaram incompletas. Então Deus restaurou o verdadeiro sentido. E no caso do dilúvio foi assim também. Deus revelou o dilúvio para Enoque antes que acontecesse, depois falou sobre Noé. Então assim, ocorreu um dilúvio. Se o dilúvio ele foi exatamente como está dizendo na Bíblia, eu não sei, porque muitas coisas, como eu falei lá, são alegorias e são simbólicas. Por exemplo, o próprio relato bíblico diz que na primeira vez que Deus ele ordenou Noé a reunir os animais e colocar na arca, ele deu a instrução, coloca 2 de cada espécie. Mais para frente, no próprio texto bíblico, você vai ver que dos animais limpos, ele deveria pegar 7 e não 2. E isso é porque, primeiro, eles teriam que se alimentar naqueles dias que eles estivessem naquela embarcação e também teriam que fazer sacrifícios, né? Mas essa informação não está no primeiro momento, ela só está depois. Elas são necessariamente contraditórias? Não, porque o Senhor diz para colocar os animais. Então, o que a gente tem que ver de mais importante não são essas aparentes contradições ou entre o texto bíblico ou mesmo entre a ciência. Porque alguns geólogos vão dizer, não, o tempo da Terra é antes. Alguns historiadores vão pegar relatos da Mesopotâmia que antecedem o livro de Moisés, que já falavam de dilúvio. E aí alguns vão fazer uma conexão que eu acho equivocada. Vão dizer, os relatos do dilúvio da Bíblia de Moisés, na verdade, foram copiados desses relatos mais antigos. Isso não faz sentido, isso para mim é uma conclusão errônea, porque embora esses relatos antecedem o livro de Moisés, eles não antecedem Noé e o acontecimento que se deu naquela época. Então Moisés, ele está restaurando essas escrituras, ele é um chefe de dispensação para a época dele, porque essas verdades foram perdidas, ele está trazendo luz e o Senhor ordena que ele escreva esses livros, né, esses primeiros 5 livros que nós temos. Mas não significa que a história do dilúvio não era conhecida antes. De fato, se nós estudarmos a história um pouquinho, como isso era uma noção comum em várias tribos e povoados no mundo todo. Nós podemos encontrar centenas de relatos de diferentes povos falando sobre o dilúvio. Então, para mim, mostra que isso é universal. O que é a doutrina? Quando nós especulamos as coisas, nós precisamos ter cuidado de separar o que é doutrina, o que é a nossa opinião, o que é a ciência, e a ciência também é volátil, como eu falei para vocês, pode mudar. Ainda assim, nós precisamos confiar na ciência, nós precisamos verificar os métodos, só nós não podemos pegar esses dados obtidos através de pesquisa científica, experimentação, análise, e levar eles como verdade absoluta. Não é a pretensão da ciência, já falei isso para vocês, e também a interpretação dessas coisas, ela varia muito. Por isso que nós precisamos ser, assim, quando o cientista ele faz um relatório, um trabalho científico, ele vai colocando os dados, a forma, o método, como ele chegou naquilo, e ele dá a conclusão que é a opinião dele. Essa opinião, ela geralmente é debatida nos fóruns, não quer dizer que é aquela conclusão, porque você pode olhar esses dados e chegar a uma conclusão diferente. Então o que eu quero dizer para vocês é que muitos daqueles que afirmam que o dilúvio não ocorreu ou que há problemas no relato bíblico, às vezes se baseiam nesses dados científicos e têm uma determinada conclusão, mas outros que olharem esses dados poderão ter uma conclusão diferente. Até porque esses dados eles são reformados, são colocadas outras informações, descobertas são feitas, gente, todo ano da arqueologia, novos caminhos e métodos para se obter informações das pedras e dos químicos que tem. Então, não dá, o que eu quero dizer para vocês é que se você tiver a sua fé centralizada em uma coisa que não seja Deus revelando a verdade por meio do Espírito, dificilmente você vai ter segurança. E nós precisamos da segurança
principalmente das coisas básicas, que Deus vive, que Ele revela a sua vontade aos profetas, que esses profetas ensinam o Evangelho e nos guiam. Se você deixa de acreditar no dilúvio, você pode deixar de acreditar em Noé, que Deus falou com Noé, que Deus fez convênio com Noé. Deixando de acreditar em Noé, por que você vai acreditar nos profetas que o antecederam, como Enoque, como Adão? Algumas pessoas querem colocar limites no poder de Deus e questionam como é possível uma cidade ser transladada como a de Enoque? Como que é possível Deus salvar apenas uma família, 8 almas e depois repovoar a terra? Como que é possível todas essas coisas? Bom, isso é possível porque Deus é um Deus de milagres. Deus é muito maior que nós, tem toda a sabedoria, todo o poder. Ele não anda por veredas tortuosas, ele não descumpre as leis da física, porque ele criou essas leis, mas ele conhece leis superiores às quais nós não conhecemos ainda. Então, se alguém me perguntar se o dilúvio ele aconteceu mesmo, eu vou dizer sim, com certeza, aconteceu. E eu sei disso porque as escrituras testificam que houve essa terrível inundação e que matou as pessoas iníquas e que Deus precisava de um novo recomeço aqui na terra, a partir da família de Enoque. Mas se me perguntarem se eu sei tudo a respeito, não. Se me perguntarem detalhes, se você acha, esse fato aqui você acha que é simbólico, esse fato aqui é literal, eu vou responder para vocês da melhor forma que eu posso. E muitas das coisas eu vou dizer, não sei. E alguém que discutiu sobre isso foi um apóstolo, ele também era cientista, o Elder Whitsoe, John A. Whitsoe. Em 1943 ele disse o seguinte: devemos lembrar que quando escritores inspirados lidam com incidentes históricos, eles relatam o que viram ou o que pode ter sido contado a eles, a menos que, de fato, o passado lhe seja revelado por revelação. Os detalhes da história do dilúvio são, sem dúvida, extraídos da experiência do escritor. Sob uma chuva torrencial, semelhante à abertura dos céus, uma torre destrutiva de 6 metros de profundidade poderia ter sido facilmente formada. O escritor de Gênesis fez um relato fiel dos fatos conhecidos por ele sobre o dilúvio. Então Moisés conhecia isso sobre o dilúvio e escreveu. Em outras localidades, a profundidade da água pode ter sido maior ou menor. Na verdade, os detalhes do dilúvio não são conhecidos por nós. Então, essa é a afirmação do Elder Whitsoe, que não só é um cientista, ele também era um apóstolo de Jesus Cristo. E eu me filio a isso no sentido de que Deus não tem necessidade de explicar como algumas coisas aconteceram. Deus não explica como Jesus transformou a água em vinho. Ele está mais preocupado em explicar as razões pelas quais aquilo aconteceu. E é por isso, talvez, que para que milagres aconteçam, não é exigido um perfeito conhecimento sobre as leis do cosmos. É preciso ter fé. Então, tendo fé em Deus, que tem sim todo o conhecimento, nós podemos operar grandes maravilhas, até milagres. Então, e lembra disso, definição de milagres é algo que não tem explicação e que acontece de uma maneira que a ciência não sabe explicar. Todas as coisas serão explicadas um dia, mas isso vai ser quando o Senhor voltar. Na segunda vinda dele, diz aqui em Doutrina e Convênios 101, em verdade vos digo, no dia em que o Senhor vier, ele revelará todas as coisas, inclusive as coisas relacionadas ao dilúvio. Coisas passadas, coisas ocultas, que nenhum homem conheceu. Coisas da terra pelas quais foi feita, seu propósito e seu fim. Coisas muito preciosas, coisas que estão no alto, coisas que estão embaixo, coisas que estão dentro da terra, sobre a terra e nos céus. Então, meus irmãos, eu sei que talvez isso seja um pouco frustrante, porque nessa época de tecnologia a gente quer digitar alguma coisa na internet e já quer ter a resposta de pronto, né? Mas a grande verdade é que nós sabemos muito pouco sobre tudo. E quanto mais nós investigamos e aprendemos,
mais a gente se depara com nossa pequenez, com nossa insignificância e com nossas perguntas. Mais e mais perguntas vão surgindo. E tudo bem. Mas uma coisa que eu quero transmitir nesse vídeo, falei no começo e repito, é que nós precisamos ter uma base sólida para construir outros conhecimentos. E essa base é Jesus Cristo. Nós precisamos ter certeza que Deus vive e nos ama. Nós precisamos ter certeza que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Nós precisamos ter certeza que Ele pode comunicar verdades preciosas através do Espírito Santo. A história de Noé e do dilúvio é uma história real. Se a ciência debate, se outras pessoas debatem, tudo bem, você pode debater e especular algumas coisas também. E faz parte, é bom para o nosso conhecimento procurar entender como essas coisas aconteceram. Mas o fato é que houve uma pessoa chamada Noé, que Deus fez convênio com ele, que ele pregou por 120 anos o arrependimento e as pessoas não quiseram dar ouvidos. Então Deus cumpriu a palavra dele enviando um dilúvio que destruiu todos os homens. Quando a gente fala que destruiu todos os animais, também é uma coisa relativa, porque os animais marinhos, evidentemente, não foram destruídos no dilúvio, ainda que ele tenha sido global, esfera planetária. Então, existem muitas coisas, meus irmãos, que nós não entendemos ainda. Mas nós não podemos desprezar esses três grandes conhecimentos, que Deus vive, que Jesus é o Cristo e que o Espírito Santo é um ser real que nos ensina a verdade. Quando o Espírito te revelar a verdade de uma coisa, então se agarre a ela e continua, porque você não vai estar errado. O Espírito sempre revela a verdade, nunca mentira. Não significa que ele vai revelar todos os aspectos daquela verdade, porque existem conhecimentos preliminares que talvez nós não tenhamos. E existem coisas preciosas que Deus vai guardar para a ocasião quando Cristo voltar, porque a terra vai estar limpa, purificada. Sabe aquela história que o Salvador disse, não dê a pérola aos porcos? É mais ou menos isso. Já pensou se Deus revelasse todas as coisas para nós hoje? Muitos não suportariam essa verdade, desprezariam, zombariam. Então Deus quer preservar essas coisas. E é por isso que ordenou a vários profetas que escrevessem e selassem, e que não revelassem a não ser no devido tempo do Senhor. E o devido tempo do Senhor vai ser na segunda vinda, quando todas as coisas se tornarão claras e evidentes. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido. Eu espero ter sido mais claro do que confuso nessas questões, mas eu quero dizer para vocês que ao lermos e estudarmos escrituras, especialmente antigas, como o livro de Mórmon, o Velho Testamento, a gente vai se deparar com muitas coisas que vão criar perguntas na nossa mente. E é bom que essas perguntas surjam, mas elas não podem se tornar dúvidas que impedem a nossa fé. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem que buscar as respostas para as perguntas. Se as respostas não vierem, nós precisamos guardar aquilo na nossa mente, no nosso coração, continuar ponderando e pedindo sinceramente que o Senhor nos dê a conhecer. E no devido tempo, Deus vai nos revelar essa verdade. Seja agora na nossa vida, ou seja na ocasião da segunda vinda, mas Ele vai revelar. Testifico para vocês que essas coisas são verdadeiras, que Deus vive e nos ama, que Ele fez convênio com a família de Noé, que é a nossa família. Noé é o nosso patriarca. Eu sei que Noé, ele recebeu sua exaltação eterna, ele se tornou um anjo de Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele se tornou Gabriel. E nós já falamos um pouco sobre isso também. Obrigado por terem assistido. Encontro vocês no próximo Vem, Segue-me, Análise Profunda. Até mais.